Calma, esse vídeo não vai falar sobre uma cura para procrastinação. Isso não existe. Não acredita em vídeo que fale isso. A gente quer falar aqui algumas coisas que de fato consigam te ajudar a vencer essa procrastinação. Inicialmente a gente tem que falar de contexto. Nada vai fazer sentido se a gente não entender o contexto que a gente está inserido. Então, primeiro, você trabalha? O que você faz no teu dia a dia? Procrastinação de que você quer superar? O que você quer fazer de verdade? Perceba que, se você trabalha, provavelmente você vai se sentir um pouco mais cansado. Se deixar algumas coisas que você quer fazer pro final da noite. O que eu quero dizer é que o contexto importa. Então, muitas coisas que a gente entende e que a gente vive por uma busca constante de estar sempre ativo, de estar sempre buscando atenção, de estar sempre produzindo, não é possível. Porque a gente está muito cansado. Não é possível a gente querer ter alguma prática sem ter, no mínimo, um tempo de descanso. Então pense aí com você. Olha, eu trabalho 8 horas por dia. Muito provavelmente eu vou estar cansado. Reconhecer esse primeiro passo é importante. É importante não para a gente deixar de fazer o que a gente quer fazer, mas sim para ter noção que às vezes a gente vai estar cansado. Ter noção que às vezes vai ser difícil colocar isso em prática. Segundo ponto, o que você quer fazer? Você quer parar de procrastinar? Por quê? O que você quer fazer é por você ou porque os outros estão fazendo agora também? Tem que fazer muito sentido para você. O que você quer produzir, o que você quer deixar, o que você quer conseguir realizar e deixar de procrastinar, tem que fazer sentido para você. Tem que ser algo que tenha um significado. Perceba que você não vai querer fazer aquilo se não faz sentido para você. Você muito provavelmente vai deixar de fazer se, por exemplo, você começar a ler por ler. Porque todo mundo lê, eu quero começar a ler também. Não acredite em discursos que falem, basta querer fazer, basta fazer isso. Isso não funciona. Não é uma fórmula mágica que existe. O que existe é uma organização, uma possibilidade de pensar o que de fato faz sentido para você. Um terceiro ponto desse contexto que a gente deve considerar é quanto tempo que a gente passa em redes sociais. As redes sociais atualmente nos demandam muita atenção e muita energia. Querendo ou não, é sempre dopamina, sempre presta atenção aqui, passa reels e passa story, passa vídeos e nossa, é tanta coisa que a gente acha que é comum, mas é cansativo. A gente vai se cansando e a gente nem percebe, porque o cansaço não é físico, o cansaço é mental. Quanto mais a gente passa tempo em redes sociais, a gente fica cada vez mais desatento e mais possivelmente procrastinando. É muito mais gostoso eu ficar em algum lugar que está sempre me dando uma dose de dopamina, mostrando sempre algumas coisas que são interessantes, luminosas, são barulhentas, do que, de fato, ficar prestando atenção, por exemplo, em um livro. Quanto tempo você tem passado em redes sociais? Isso não significa que a gente deve parar, então, de consumir as redes sociais. Mas se a gente deve perceber o nosso comportamento diante dela. Ou seja, o que a gente está fazendo diante da rede social. Quanto tempo a gente está passando. Se de fato a gente está conseguindo aproveitar o momento quando a gente quer. Porque muitas vezes a gente vem com sintomas de desatenção, mas na verdade é o cansaço. Porque a gente tem que prestar atenção aqui, ali, em outro vídeo, e cortes de cena, e uma câmera aqui, uma câmera ali. Fica mais difícil de focar em alguma coisa. Segundo ponto. A gente tem que definir meta realista. Tem que ser algo que faça sentido pra gente e seja realista. Seja possível de alcançar. Não é possível que a gente, que nunca leu, queira ler 5 livros na semana. Isso não é viável. Considere começar com aos poucos. Metas realistas. Tudo bem. Olha, hoje eu consigo ler meia página, uma página. Faça isso com objetivos e metas realistas, alcançáveis. Isso vai fazer uma enorme diferença no aonde a gente quer chegar. Tanto numa base de reforçar aquele comportamento, olha só, eu consegui isso, eu consegui realizar o que eu tinha planejado. Assim como de conseguir alcançar e não se frustrar pelo que a gente não conseguiu alcançar. Nossa, planejei 5 livros por semana. Não deu certo. Olha só como eu sou um fracasso, como vem essas coisas. Esse é um terceiro ponto que a gente deve discutir. É perceber esses pensamentos automáticos. Nossa, não, tentei realizar ali e não consegui. Eu tô com tanta preguiça de fazer isso. É óbvio que tem que ter contexto. E por isso a primeira parte do vídeo importante é contexto. Mas a gente perceber esses pensamentos e começar a questionar, a gente consegue então entender, peraí, eu sei que eu tô cansado, mas olha, eu consegui descansar um pouco. Eu vou ficar mexendo na rede social agora e eu tenho um objetivo, eu queria fazer aquela atividade que eu planejei. Então conseguir questionar esse pensamento e falar, no que isso é útil? No que isso vai me ajudar? Eu tô cansada, Hans. E vir lá e começar, mesmo vindo esse pensamento. A ideia é perceber que pensamentos não são fatos. Os pensamentos são só pensamentos. Eles não vão fazer as coisas por você. Não vão ter comportamentos para você. Esses pensamentos, eles vão vir. Nossa, que cansaço. Nossa, que chato fazer isso. Sim, você não está acostumado. E muito provavelmente você não quer gastar energia com isso. Mas se você tem
uma definição de prioridade, uma meta realista, se aquilo faz sentido para você, questionar esses pensamentos faz você entender que aquilo não vai te ajudar. Você, na verdade, está afastando do seu objetivo. Quarta coisa que vem junto com questionamento de pensamentos, vem fazer uma análise funcional. Nossa, Guilherme, mas o que é isso? Isso eu vou deixar para outro vídeo, mas uma base que a gente tem que entender é que uma análise funcional, ela funciona de um estímulo, um comportamento e uma resposta. Ou seja, o que mantém o meu comportamento? Imagine a seguinte situação. Eu tenho objetivo, eu preciso acordar cedo e o meu despertador tem que tocar. Porém, eu fico com o celular do lado da minha cama, querendo ou não, eu fico mexendo ali e eu vou dormir tarde. No dia seguinte, para acordar de manhã, eu coloquei o despertador, mas o celular está ali do meu lado, então eu só cliquei em desligar e continuei dormindo. Perceba a situação, perceba o contexto que a gente está. Olha, provavelmente se eu alterasse e colocasse o celular para carregar do outro lado da minha cama, do outro lado do BD, em outro cômodo, muito provavelmente a necessidade de eu ir buscar ele vai fazer com que eu fique na cama e tenta dormir um pouco mais rápido, em vez de ir lá e ficar mexendo no celular. Perceba que entender o que mantém o comportamento está sendo reforçado ali naquele momento. Mexer no celular e ficar dormindo. Perceba que ter uma consciência do que está acontecendo ajuda muito a gente colocar em prática o que de fato faz sentido pra gente. Quinta coisa, é preciso colocar em prática. Não, você não vai sentir motivação do nada. Pode sim ter uns picos de energia às vezes, mas isso não vai ser sempre. Vou ser sincero pra você. Vai ser às vezes, pra não dizer raramente. Não é a todo momento que a gente vai sentir essa energia de querer fazer alguma coisa nova. Mas é preciso, quando a gente pense no que a gente quer, consiga e faça mesmo com certa resistência. Tente, vamos lá, vamos tentar, vamos caminhar para isso. E a partir do momento, admito para você que ainda vai ser difícil. Mas eu me habituei, eu fiquei acostumado. Ainda assim, vai ter um gasto de energia. Imagine pro seu corpo que é muito mais confortável ele guardar energia, ele ficar deitado, recebendo dopamina, mexendo no celular, ficar na cama dormindo, do que de fato acordar cedo e correr, por exemplo. É muito mais confortável para ele. Mas tem um objetivo, tem uma meta, tem uma prioridade. E a gente desconsidera muito essa parte de não ter uma prioridade. Eu não acordo cedo para ir trabalhar. Mas quando é para fazer alguma coisa pro meu bem-estar, não, vou descansar um pouco. É verdade, a gente tem que descansar, mas a gente tem que entender o contexto que a gente está. É um objetivo para você? O quanto é objetivo para você? O quanto faz sentido isso para você? Então, é preciso colocar em prática. Tem um vídeo do Drauzio Varela que ele fala: todo dia cedo é difícil acordar para eu sair correr. Mas eu acordo, porque é alguma coisa que faz sentido para ele. Eu acordo de manhã às 5 horas da manhã para poder correr. E aí eu ponho o tênis, a camiseta e levanto e vou. Isso não significa que, nossa, vou começar e ter um hábito, vai ficar sempre muito difícil. Obviamente, com o tempo, a gente vai diminuindo esse gasto de energia, porque é algo que foi começando a ficar automático. Mas nunca vai ser fácil. Sempre você vai ter que ir lá e começar a fazer. Sempre vai ter que ter uma prática, porque você acredita naquilo. Um sexto ponto importante é não desistir. Não importa se você começou hoje e amanhã você não leu, você não fez a atividade que você quis. Então eu vou jogar tudo pro alto. Não, calma, vamos recomeçar. Por que não deu certo? Será que tava muita coisa? Será que foi muito difícil conseguir fazer aquilo? Então talvez eu deva diminuir um pouco dessa meta que eu tenho, ser um pouco mais realista. Talvez, não, eu vou começar a pegar o livro e escolher o capítulo que eu quero. Amanhã eu já começo a ler meia página. Perceba que se a gente dividir em passos menores, fica muito mais fácil. Não desista. O caminho é difícil, mas é possível. Sétimo ponto. É muito complicado fazer isso sozinho. É muito difícil a gente partir por gente mesmo. E quantos vídeos você já viu sobre procrastinação? E quantos vídeos você acha que, nossa, isso vai me ajudar, isso vai me salvar, não, eu vou tentar fazer, e você vai lá e tenta e se frustra novamente. É preciso contextualizar tudo. E sozinho é um pouco mais difícil. Por isso, minha ideia é criar um grupo de estudos, de práticas pra gente fazer em conjunto. Mas entenda que um pouco desse grupo vai ser pra gente só fazer atividade. Então não vai ser um grupo de estudo necessariamente de eu falando alguma coisa pra vocês ou de eu falando sobre um determinado assunto. A ideia é, não, tudo bem, vamos estudar hoje. Vocês vão definir o que vocês querem estudar, eu vou definir o que eu quero estudar, e a gente faz em conjunto, em uma chamada de vídeo, em grupo, no Meet. É uma ideia que eu tava tendo, eu acho que pode ajudar muita gente. Vai estar o link aqui embaixo na descrição. Então, a gente vai definir meta, a gente vai começar aos poucos,
E, sinceramente, na minha prática, eu tento utilizar um método Pomodoro. O que é o método Pomodoro? Então, eu estudo até a hora que eu vejo que eu começo a dissuadir um pouco do que eu estou lendo, do que eu estou fazendo. Eu começo, então, não, peraí, deixa eu parar um pouco para eu conseguir retomar a consciência. Paro uns 5 minutinhos, depois eu volto. A ideia desse grupo é para qualquer pessoa que nunca conseguiu realizar alguma coisa. Qualquer coisa que você está procrastinando. A gente vai estar ali para estar junto. Vocês verem a gente fazendo junto o que cada um quer fazer. Seja planejar, seja ler, seja estudar, seja fazer exercício, seja N coisas. A gente vai estar ali junto. Em uma chamada de vídeo, você vai ver eu fazendo as coisas, você vai estar fazendo suas coisas. Mas como uma obrigação, naquele momento do teu dia, você tem que fazer aquilo. Como uma prioridade tua. Como uma coisa que faz sentido para você. A gente vai ter grupos no WhatsApp, a gente vai ter um formulário aqui embaixo também para você, se você quiser. Vai ser um grupo por R$1, só R$1, que é um valor simbólico, para você entender que é possível a gente conseguir realizar nossas metas, que a gente define. R$1 para você participar desse grupo, que a gente vai ter ideias do que fazer depois, da gente começar. Tem um formulário aqui embaixo que vai te pedir nome, contato, para a gente entrar e começar a conversar sobre isso e começar a planejar o que a gente tem que fazer. Esse grupo seria da segunda-feira, 9 horas da manhã, e a gente iria ter aquele comprometimento. Mandaria o link no grupo do WhatsApp que seria criado, e esse grupo pode durar de 20 minutos a 1 hora. Vamos começar aos poucos. Vamos ir colocando aos poucos o que a gente define de verdade. Isso pode sair a qualquer momento, fique tranquilo. Então, inscreva-se nesse formulário. Entre, pra gente estudar em conjunto. Mas entenda, a ideia desse grupo não é eu explicar alguma coisa, não é eu ir tirar dúvidas, não é eu estar fazendo alguma coisa por vocês. Que isso ninguém vai fazer por vocês. Eu preciso que você faça. Eu preciso que você comece. A ideia do grupo vai ser praticamente eu lá estudando, enquanto vocês também estudam. Enquanto vocês também fazem suas atividades. Então a gente ficaria ali. A gente ficaria ali estudando durante de 20 minutos a 1 hora. Obviamente, como eu disse, ali eu utilizo um pouco da método do Pomodoro. A hora que eu canso, eu paro um pouco, dou 5 minutinhos. Vou avisar vocês também. A hora que vocês estiverem cansados, vocês pausam um pouco, tentam fazer isso. E a gente vai junto, conseguir realizar, colocar em plano, organizar, planejar o que a gente quer de fato fazer.